paz do Senhor, amado, a paz do Senhor, amada, a paz do Senhor reine no seu lar, em nome de Jesus. Que você receba paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio. Que você seja cheio do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo da nossa série Ore Comigo. E a nossa oração hoje é por revelação. Oração de revelação. Amém? No final do vídeo, nós estaremos orando pelos pedidos que vocês deixaram no canal. Eu quero agradecer antes, muito do fundo do meu coração, tantos comentários amáveis, tantos comentários que nos dão força, nos revigoram, nos enchem de energia, nos fazem querer mais. Muito obrigada pelas palavras de força, de carinho, de ânimo que vocês têm deixado para mim, tem me ajudado muito. Muito obrigada por aqueles que estão orando pelo canal, orando por esse ministério, orando pela minha vida, pela minha casa. Muito obrigada pelas suas intercessões, pelo teu amor. Muito obrigada mesmo, que o Senhor possa te recompensar grandemente em nome de Jesus. E eu me sinto assim fortalecida nesse trabalho. Por quê? Porque este canal ele foi aberto para abençoar a sua vida. Eu, pessoalmente, faço questão de ir lá e responder todos os comentários. Todas as pessoas que deixam seus comentários ali, eu respondo. A não ser que passe algum despercebido, eu não vejo, porque às vezes tem resposta de resposta. Então, eu tenho que ir lá buscar essas respostas de resposta, porque às vezes elas não aparecem lá para mim. Mas eu estou me empenhando cada dia mais para não deixar ninguém sem resposta. Por quê? Porque eu respeito você. Eu respeito tudo que você tem passado. Eu entendo que é sofrido, é doído. A mesma dor que é sua pode não ser a minha, mas quando eu entendo, quando eu compreendo, eu oro por você e eu peço ao Senhor por misericórdia para a sua vida. Eu intercedo sim por você. Amém? Então sinta-se amado, sinta-se amada, sinta-se respeitado, respeitada. E tenha certeza que se esse vídeo chegou até você, é porque Jesus te ama. É porque Ele tem uma mensagem para falar no seu coração. Receba, ouça esta mensagem hoje. Seja revelado, receba a revelação. E nós vamos orar hoje por revelação. Antes de nós passarmos a palavra da Bíblia que nos inspira a revelar, a orar por revelação, eu quero pedir a você que me ajude no sentido de compartilhar, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de passar a informação deste canal para os seus amigos, para as pessoas dos seus grupos familiares, grupos de WhatsApp, grupos de oração, para que esse canal possa ser fortalecido em Cristo Jesus e essa palavra e essa mensagem alcance mais pessoas, assim como alcançou você, possa alcançar mais pessoas que estão precisando de oração, pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de força, de coragem, porque dia a dia elas irem se fortalecendo em Cristo Jesus. E quando você compartilha, você me ajuda a pregar a palavra. Você me ajuda em oração por essas pessoas. Você me ajuda a estar dentro da casa delas. Porque se eu estou na sua casa é porque você me deu permissão para isso. E por isso eu quero agradecer e quero te pedir também, me ajude a chegar a mais casas, a mais famílias, a mais pessoas. Aqueles que estão se sentindo às vezes abandonados, às vezes rejeitados, às vezes sem solução, sem saber para onde vai. E quando nós falamos sobre uma oração de revelação, por exemplo, que é o que vamos falar hoje, essa palavra pode ajudar alguém que não estava conseguindo ver a saída e através da palavra que o Senhor tem para ela hoje, ela vai conseguir ver a saída. Amém? Então, curte, compartilha, deixa o seu like, me ajuda, deixa o seu comentário. Se você precisa de oração, deixa o seu pedido de oração. Se você tem alguma sugestão, deixa a sua sugestão. Eu até já fiz um vídeo com o título Solidão, porque alguém
foi lá e deixou um pedido. Eu fiz o vídeo, atendi. E eu vou atender os seus pedidos. Já tenho aqui mais algumas anotações, mais alguns pedidos. E nós estaremos fazendo sobre a armadura de Deus, sobre baixa estima, pessoa que está com a autoestima baixa. Nós vamos fazer sobre os relacionamentos, sobre intimidade com Deus. E eu vou gravar também um vídeo para vocês sobre uma passagem que o Senhor me deu, que você vai ficar impactado, maravilhado, você vai querer fazer o que o Senhor me instruiu a fazer e que foi maravilhoso para mim. E eu quero compartilhar isso com você. Vamos lá? Então, a palavra que nos inspirou na oração de revelação de hoje está lá em 2 Reis. Vamos falar sobre o profeta Eliseu. 2 Reis, no capítulo 6, está a partir do versículo 8 que nós vamos conversar hoje. Essa passagem fala de Eliseu, que é o profeta que substituiu o profeta Elias, quando Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. Lembra da história? Muito maravilhosa. Eu convido você a ler esse livro de Reis, que é muito maravilhoso. Estude a história de Elias, estude a história de Eliseu. Então hoje nós vamos falar sobre Eliseu. A partir do versículo 8 diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-los. E aqui eu vou contar um pouquinho. Então, tudo que esse rei fazia para atacar o rei de Israel, para atacar o país de Israel, o profeta Eliseu recebia a revelação de Deus e contava para o rei de Israel. Então o rei da Síria pensou: tem algum espião no nosso meio. Porque tudo que a gente vai fazer, este rei de Israel já está prevenido e ele já se livra. E os soldados, os generais do rei da Síria falaram: não, meu senhor, é porque lá existe um profeta que sabe até o que o Senhor está falando dentro do seu quarto. Então o rei da Síria falou: então vamos pegar e vamos matar esse profeta. Vamos destruir esse profeta. E foi simplesmente um exército para pegar Eliseu. Um exército. E vocês acham que Eliseu ficou com medo? Quando se levanta uma dificuldade na sua vida, quando se levantam trovoadas ao seu redor, quando as ondas querem te sufocar, onda de medo, onda de pavor, onda de dívidas, ondas de desespero, o que você faz? Você cede ao desespero, você cede à preocupação, você cede a isso? Ou você busca o seu descanso no Senhor? O que você tem feito? Quando a dificuldade bate à sua porta, quando a crise bate à sua porta, o que você tem feito? Aqui nós tínhamos um exército sírio poderoso batendo à porta de Eliseu. Quando o servo de Eliseu viu aquele exército, ele ficou desesperado, ele ficou angustiado, ele não sabia o que fazer, ele queria se esconder dentro dos buracos, ele estava angustiado. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer, nós vamos cair, nós vamos falir, nós vamos fechar as portas, nós vamos passar fome. Todas as palavras que jogam a pessoa para baixo do desespero faz isso com a gente. E aí o que aconteceu? Vou ler para vocês aqui. Quando o servo de Eliseu falou assim: gente, nós estamos perdidos, socorro, desesperados, né? Eliseu disse: não tenha medo. Não tenha medo.
pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Eliseu falou uma palavra aqui, medo. Quando a dificuldade bate à nossa porta, o medo vem junto. Quando a preocupação bate à nossa porta, o medo vem junto. Quando a doença bate à nossa porta, o medo vem junto. E quando nós nos rendemos ao medo, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós não conseguimos ver o livramento que Deus nos dá. Nós não conseguimos ver quem é que está conosco. E aí olha o que Eliseu fez. Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Ó Senhor, revela. Deixe que meu filho veja. Deixe que meu marido veja. Deixe que eu veja. Deixe que minha filha veja. Deixe que meu patrão veja. Deixe que a autoridade sobre as nossas vidas vejam. Deixe que eles vejam quem está conosco. Deus respondeu à oração dele. Aí, o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu, o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Olha a revelação. O empregado estava vendo um exército reunido contra um homem, contra Eliseu. O empregado de Eliseu ficou com medo. O servo de Eliseu ficou com medo. E o medo fechou os seus olhos. E o medo tapou os seus ouvidos. E o medo amarrou os seus braços. E o medo abaixou a sua cabeça. O medo nos aprisiona e não nos deixa ouvir e nem ver o que o Senhor está fazendo por nós. Mas Eliseu orou: Senhor, deixa que ele veja. Senhor, revela o que está acontecendo. Revela o que se passa. Revela, Senhor. Revela quem está conosco contra esse mal que se levantou contra nós. Revela-nos o mundo espiritual. E o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu. E o servo de Eliseu, que viu que em volta deles havia um exército celestial e carros de fogo aprontados para a batalha. E eram muitos mais, porque Eliseu fala, são muitos mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Então a revelação que eu quero trazer para você hoje, muito mais são aqueles que estão a seu favor do que aqueles que estão contra você. Aqueles que se levantam para te matar, para te roubar, para te destruir, eles são muito pequenos perante aqueles que estão a serviço do seu Deus para te livrar, para te levar a caminhos verdejantes, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Então entrem em louvor, louvem a esse Deus, acalme o seu coração. Exercício de acalmar.
Você está sendo atacado, atacada, você perdeu o emprego, você não sabe o que fazer, você está vendo que cada hora, cada dia parece que aumenta mais o número dos seus inimigos, aqueles que atacam as suas finanças, aqueles que atacam a sua paz, aqueles que atacam o seu sono, aqueles que atacam a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, aqueles que não te deixam andar para frente. Acalme-se. É uma doença que surgiu, é um problema que você nem imaginou. Acalme-se primeiro. Senhor, abre os olhos para que possa ver aqueles que estão acampados ao redor para livrar. Porque são muito mais aqueles que estão com os teus filhos do que aqueles que estão contra os teus filhos. Acalma o teu coração para que você possa ver. E olha o que aconteceu. Aquele exército, ele atacou Eliseu. Olha o que aconteceu. Aqui diz assim: quando os sírios atacaram Eliseu, ele não pegou uma espada, ele não pegou uma arma de fogo, ele não pegou armas naturais. Ele usou uma arma espiritual e venceu um exército inteiro. Um exército de homens, de carne e de sangue. Ele venceu um exército inteiro com uma oração. Por quê? Porque o poder sobrenatural estava ali, a unção estava sobre ele. E ela está sobre você. Porque você é filho de Deus. Você é filha. Você é ungido, ungida. É preciso que você creia e pegue isso na sua mão. E aí Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. E o resto da história você vai ver aqui. No livro de 2 Reis, no capítulo 6. Vá lá, leia essa história. Mas nós vimos aqui Deus abrindo os olhos de um e fechando os olhos do outro. Deus abrindo os olhos dos seus e fechando os olhos dos inimigos. Deus trazendo revelação para a sua vida. E Deus fechando os olhos para que o inimigo não te veja. Para que o inimigo não te toque, para que o inimigo não toque na sua vida financeira, na sua vida emocional, muito menos na sua vida espiritual. Leve esta palavra para dentro do seu coração. Receba a revelação do Senhor. E nós hoje, inspirados nesta palavra, vamos orar por revelação. E hoje, as pessoas que nós vamos orar, pedindo revelação, a Helena Malaquias, vida espiritual, revela, Senhor. A Elizabeth Aparecida, a filha Larissa, ela pede oração pela filha Larissa. A Demilde Xavier, vida espiritual e família. A Janaína, viúva, quer casar. Ela é viúva e ela quer casar. Ela pede oração pela família, ela pede para sair do aluguel. A Luci Paiva, pelo filho Heitor. A Roseli Faria, processo na vida espiritual, na vida familiar. A Crispiana da Silva, do Ribeirão Preto, em São Paulo. Ela pede por saúde, porque está passando por uma batalha espiritual. Aliete Santos, saúde, paz e família. Os próximos nós vamos falar no próximo vídeo. Então, nós vamos pedir revelação. A oração de revelação, a oração que Eliseu fez, pedindo para que Deus revelasse ao seu servo quais eram aqueles que estavam com eles. Que aqueles que estavam com eles eram muito maiores
do que aqueles que estavam contra eles. E também Eliseu pediu para que os olhos do inimigo fossem fechados, para que o inimigo não conseguisse vê-lo. Então, Senhor, eu apresento ao Senhor este caderno de oração, Pai. Eu apresento todas as pessoas que eu falei agora. Senhor, a Helena, a Elizabeth, a Demilde, Janaína, Luci, Roseli, Crispiniana, Aliete. Senhor, traz a revelação. Mostra para elas, Pai. Mostra para eles, Pai, que aqueles que estão com eles, Pai, são muito mais numerosos do que aqueles que estão contra eles. Pai querido, fecha os olhos do inimigo. Não deixa que o inimigo alcance-os. Não deixa que o inimigo veja, Senhor. Guarda a integridade física de cada um, das suas casas, das suas famílias. Pai querido, guarda as suas finanças. Pai querido, guarda a sua vida espiritual. Traz crescimento, traz revelação espiritual. Abre os seus olhos espirituais para que eles possam ver, Pai querido, todos os anjos que o Senhor tem enviado para trazer livramento para eles. Os anjos que o Senhor tem acampado ao lado deles e guardado, Pai querido. No nome do Senhor Jesus. Traz esse entendimento que muito mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Pai querido, também eu coloco diante do Senhor todos aqueles que estão orando comigo agora, pedindo pelas suas casas, pelas suas famílias. Aqueles que estão pedindo emprego. Pai querido, aqueles que estão pedindo portas abertas. Pai querido, aqueles que estão pedindo saúde, renovação, restauração. Eu peço hoje revelação para cada casa. O Senhor está revelando hoje. O Senhor está trazendo luz, onde estava fechado. Portas estão se abrindo. E pessoas que estavam presas em depressão, estão recebendo luz. Estão sendo trazidas para fora e recebendo luz. A revelação está chegando na tua casa. A revelação está chegando. E tudo virá à luz. E quando é revelado, é para ser curado, é para ser limpo, é para ser renovado, é para ser fortalecido no coração do servo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Receba a revelação que o Senhor está trazendo para você. Seja livre do medo. Seja livre do medo. Não permita que o medo feche os seus olhos e os seus ouvidos. Que os seus ouvidos e os seus olhos possam ser abertos. E que você possa ver hoje que há livramento. Há solução. Há uma porta sendo aberta agora. Há uma luz entrando agora. Receba a direção do Espírito Santo na sua vida. Receba o entendimento do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Que o amor do Senhor Deus Pai, que a graça do Senhor Deus Filho e que a presença do Senhor Deus Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Recebe. Amém? Glórias a Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir. Toda honra, toda glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica na paz.